Quando os mestres começaram a vir para cá, o Alfredo disse para nós: pessoal, vocês vão conhecer pessoas que a única parte do corpo que eles sujam é o pé e a palma das mãos, para saber da qualidade, da integridade do jogo e da história e do conteúdo que a gente ia passar a ter contato. Meu nome é Paulo, eu tenho 48 anos, nasci em Canoas em 19 de abril de 1970. Eu conheci a capoeira em 1980, ouvindo sons de berimbau pela rua, mas ainda não tinha assim esse acesso todo, assim, né? Só mais tarde que eu fui passar a ter um convívio maior com a capoeira. Porque o meu irmão começou a capoeira antes de mim, né? Ele, de 9 para 10 anos, né, começou com a capoeira. Então, ele tinha 9 e eu 12. Então, com 81, em 1981, 82, foi quando eu comecei a ter um maior contato com a capoeira. Vindo a praticar ela oficialmente em 84, na garagem do Alfredo, ali na rua Caramuru com Caeté. Bombarão de Cotegipe. Então tinha um espaço ali, era um espaço pequeno, mas era um espaço bem simples e que a gente ali numa turma de uns 10, 12 mais ou menos, treinávamos ali, né? Jogava, treinava, fazia vários movimentos e a gente foi se desenvolvendo ali. Quando eu comecei, treinavam ali o Gerson, o Juarez, o Marimbondo, o Toco, o meu irmão, que já tinha começado antes de mim, o Chatinho, o Preto, o Renato, a princípio o Ari, mas tinha mais gente. Nós éramos uma turma interessante. O Felipe que morava no centro também, ali junto comigo, ali, meu vizinho, e a princípio essas pessoas, mas com certeza tem mais gente. Sobre o apelido na capoeira, eu vim a receber um apelido assim bem mais recente, Paulinho Capoeira, uma questão bastante simples, né? Que as pessoas sabiam que eu praticava, gostavam do meu jogo, né? Eu tenho boas relações com todo mundo, então o pessoal me identificava, o Paulinho da Capoeira, o Paulinho Capoeira, mas no período não, no período eu não tinha um apelido. Bom, a capoeira naquela época, pelo que eu me lembro, assim, ela era de muita dedicação nossa, né? Nós tínhamos, assim, bastante vigor físico, nós acordávamos de madrugada para correr, fazer barra e treinar capoeira depois. Até a nossa relação de trabalho também era junto, então voltava muitas vezes para trabalhar também, né? A gente continuava e trabalhava. E tínhamos sempre esse contato com a capoeira muito próximo, né? Porque a gente treinava e trabalhava junto. Então ali a gente fazia bastante movimentação, treinava bastante queda, bastante ritmo, bastante jogo, alguns movimentos assim de rolamento, aprender a cair, né? Aprender essa queda, bastante esquiva. Então uma capoeira com muito vigor físico, né? Antes de começar a treinar ali na garagem da casa dos pais do Alfredo, eu frequentava esses espaços, essa capoeira no Rondon, né? Então, onde
A gente ia todo sábado, né? Porque o sábado era algo assim mais solto para nós, a gente não tinha aula, então ficava melhor para a gente poder estar lá participando. Então era uma galera realmente, um pessoal assim bastante conhecido, vizinhos e pessoas que estudavam com a gente, que treinavam. Então a gente frequentava bastante lá nesse período de 82 a 84. Em 84 eu não me lembro se tinha a capoeira lá, eu acho que já não tinha mais, mas não é uma certeza. Mas a gente começou esse trabalho, né, na garagem da casa dos pais do Alfredo em 84. No Rondon, lá, pelo que eu me lembro, assim, todo sábado, teve momentos que eu fui durante a semana, né, mas todo sábado ela pegava uma força maior, porque todo mundo podia ir no sábado, né. Tinha o pessoal mais velho e toda aquela gurizada, e que eu me incluía junto, assim, né, ia lá para observar, para participar e ver o pessoal. E brincava um pouco de capoeira também lá dentro, lá e no pátio da escola, né. Assim, a gente vinha treinando muito, né? Como eu disse, era treino de muito vigor físico, a gente sempre se dedicou muito aos treinos, né? E essa sequência de treino puxado, de vigor físico e de dedicação, de acordar de madrugada, durou muito tempo. Então, em 95 eu entrei para a faculdade. Depois, mais tarde, eu vim a trancar e retomar agora esse ano de 2019. E em 97 eu comecei a dar aula, tentando manter esse ritmo desse aprendizado, assim, sabe? Claro que a capoeira, numa situação mais informal, ela atua de outra maneira, né? Quando você vai dar aula em algum lugar formal, você tem outras preocupações que você precisa prestar atenção. Quando eu comecei a dar aula em 97, já tinha alguns espaços de capoeira. Eu não me lembro direito quais, né? Mas já tinha a prática da capoeira, já estava mais difundida. Tênis clube e associação da Estância Velha e outros locais. Quanto à minha graduação, eu me graduei contramestre em 1998. De lá para cá, não participei de nenhum outro processo assim de graduação, mas acredito que o próprio tempo cuida desse fator e as pessoas vão reconhecendo a gente como alguém relevante, né, nessa questão. Então, a questão da mestria fica mais por conta mesmo das pessoas de entenderem que tu tá nesse patamar. Antes mesmo de começar a dar aula, eu tinha ido para a Bahia para fazer uma formação minha. Meu irmão já havia falecido, né? Então eu precisava fazer uma renovação e fui para a Bahia, no final de 96 para 97. E lá fiquei por 3 meses, treinando, conhecendo as pessoas. De lá eu vim para dar aula aqui em Canoas, retomar a minha faculdade, que tinha iniciado em 95, me graduar contramestre em 98. E também, continuando assim nesse processo de especialização, vamos dizer assim, né? Eu, em 2010, eu tive a grata oportunidade de poder viajar para fora do Brasil, né? Foram poucos momentos, mas foram momentos bem interessantes, né? A primeira vez eu fui para Londres e depois Paris, né? Então tem um trem que liga as duas cidades, né? Que liga os 2 países, né? Que atravessa o Canal da Mancha. Eu peguei esse trem e pude ir para Paris, fiquei 6 dias e meio em cada cidade, conhecendo e participando aí, né? E depois em La Coruña, que eu pude ficar também aí mais uma semana, 2, onde pude ter a grata surpresa de encontrar o mestre No lá e fazer uma filmagem também com ele, conversar, entrevistar ele. Bom, o que eu percebo de diferente na capoeira daquele período para cá é que, além da questão do vigor físico, essa questão da responsabilidade com a capoeira em si, né, como cultura, né, ela está bem mais difundida. No período, você treinava nas garagens, né, como eu comecei, tinha essa responsabilidade de poder ensinar e fazer o melhor. E hoje ela está cada vez mais difundida, ela está muito mais ligada. Teve o período da década de 80 em que a gente, num esforço bastante grande, conseguiu trazer
vários mestres para cá, para a cidade, e para que a gente tivesse contato com a raiz da capoeira, né? A capoeira da Bahia. A gente conseguiu também levar essa manifestação, né? Esse esforço, esse empenho todo de trazer os mestres para Florianópolis, onde já tinha lá o alemão dando aula, disseminando mais essa prática que a gente já vinha adotando. Mais tarde vinha saber, assim, né, desse processo de início da capoeira aqui na cidade. O que eu pude perceber é que ela é mais vista como um aspecto cultural do que era vista antes. Essa questão das políticas públicas, das leis de incentivo, assim, que tem muito mais. Antes não tinha nada. E acredito que no futuro possa ter uma melhor compreensão da capoeira, do quanto que ela contribuiu, né, para a nossa cultura. A diferença que eu posso perceber entre a capoeira, né, e as transformações na cidade, hoje realmente a gente tem muito mais espaços, muito mais gente dando aula. A capoeira ela está mais dinâmica, vamos dizer assim. As leis de incentivo deram um pouco um caráter diferente, mas principalmente porque a gente conseguiu manter essa raiz da capoeira aqui. Muita gente dando aula, as pessoas que vieram numa sequência conseguiram se manter dando aula e criar esse aspecto assim de transformação. Uma projeção de como a capoeira vai ser no futuro. Eu espero que ela seja mais reconhecida nesse aspecto cultural, né? Porque ela é uma prática cultural que se confunde com a própria história do Brasil. Então, que merece um espaço, principalmente aqui em Canoas. A capoeira aqui em Canoas, ela é mais antiga que a própria Feira do Livro. É importante que a gente pudesse ter toda uma atenção, todo um carinho especial com a capoeira, porque a capoeira sempre transformou a vida das pessoas para melhor, né? Sempre tirou a pessoa da marginalidade e trouxe para alguma coisa positiva nas suas vidas. As pessoas se transformaram, as pessoas puderam ser pais de família, serem pessoas responsáveis, e a capoeira trouxe todo um significado para a vida das pessoas, né? Assim como trouxe para mim. Sobre os momentos que mais me marcaram na capoeira foram vários, né? Uma simples roda na garagem lá na casa dos pais do Alfredo, né, que era muito legal, assim, quando a gente estava muito dedicado e vivia muito aquilo ali, quanto nas escolas, no calçadão, que a gente tinha muitas rodas que a gente fazia. E também quando os mestres, os alunos que viviam a capoeira no dia a dia na Bahia, vinham para cá para poder fazer a roda em Porto Alegre, em Canoas, em Florianópolis, muitas rodas na universidade, em vários locais. Então essas rodas aí realmente tiveram assim a sua importância no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento da capoeira aqui na cidade. Quem foram as minhas principais referências na capoeira? É bastante ingrato de dizer, né? Tem alguns nomes. O principal, inicialmente, foi o meu irmão, que ele que começou com a capoeira. Ele era mais novo e lá eu pude ter um contato com um universo completamente novo para mim. E ali conheci o Alfredo, né? Mas eu não tinha um contato então bem com ele. Então ele foi uma referência muito forte e uma das principais. Ele e meu irmão, os dois. Depois eu fui conhecendo algumas outras pessoas, né? E que foram tendo bastante significado nessa minha jornada, né? O próprio Ari, hoje o Anderson e o Leandro, assim, são referências para mim. O Heitor, o Dindo, também é uma referência, atualmente o Fabinho, uma referência muito forte para mim. Mas tem muitos outros nomes que seria injusto de eu citar aqui hoje. Mas as principais, se eu tiver que escolher, eu vou escolher 2, 3 nomes, assim, né? O Alfredo e o Chatinho. Foram os principais mesmo. Depois, claro, os grandes mestres que vieram para cá, o Nô, o Lázaro, o Braulino, o Lincoln, são as pessoas que eu realmente aprendi a gostar e também fizeram uma diferença muito grande na minha capoeira. Para mim, as maiores dificuldades enfrentadas pelos capoeiristas em Canoas é que a capoeira passou a ter uma visibilidade maior, um reconhecimento maior nos últimos 10 anos, né? Então a capoeira ela sempre foi feita com o amor da gente, como a cultura que ela é
acredito que deveria ter uma melhor atenção, um melhor olhar sobre a capoeira. Acredito que essa dificuldade de fazer tudo por nós, que é uma coisa importante, boa, que a gente se movimenta, a gente se mexe, mas ao mesmo tempo a gente cuida tanto de outras pessoas, né, dos nossos alunos, que eu acho que essa é a maior dificuldade, da gente poder ter um momento, assim como é a Semana da Capoeira, mas que essa Semana da Capoeira possa estar tendo um outro olhar para essa prática cultural, né? Como já foi dito antes, que se confunde com a própria história do Brasil, né? Então, acho que essa importância de poder trazer os mestres e de nos valorizarmos cada vez mais, de nós nos reconhecermos mais para poder fortalecer a capoeira cada vez mais aqui na cidade. O que a capoeira representa na minha vida? É até simples, fácil e difícil ao mesmo tempo de falar, porque foi sempre um amor à primeira vista, né, a capoeira. E a capoeira hoje representa assim esse contato com o meu irmão, que já é falecido. Ele não está mais aí, né? Representa essa lembrança positiva, essa lembrança maravilhosa dele, e representa esse ar de saudosismo que eu sempre tenho, vendo alguém jogar capoeira ou vendo os meus amigos jogando capoeira. Representa uma vida, representa várias vidas, né? Representa sempre momentos importantes de alegria, de conhecimento e de transformação, né? Um menino que tinha dificuldades de fazer algumas coisas para uma pessoa que hoje consegue desempenhar um papel importante na família, na sociedade e na capoeira, né? Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre o Chatinho, meu irmão, né, na capoeira. Como eu disse, uma das principais referências para mim, né? E eu nunca vou esquecer, né? Era para ele estar aqui falando. Ao mesmo tempo, ele me inspira a cada dia. E toda vez que eu quero fazer alguma coisa de algum jeito, eu me lembro que ele sempre me dizia que eu tenho uma opção e eu posso fazer de outro jeito. E essa é uma referência importante para mim, porque eu deixo de ser eu para poder pensar um pouco, né? Um pouco mais, e eu acabo me melhorando, me transformando, né? E ele era uma pessoa com uma técnica bastante apurada. Ele era um capoeirista que se desenvolveu muito mais do que eu, né? Muita coisa do que ele sempre fez eu nunca fiz. Até tentei fazer um pouco, mas ele tinha bastante desenvoltura, bem mais do que eu, e aprendeu tudo muito mais rápido e mais cedo do que eu, né? E eu tinha que estar sendo forjado, né? Aprendendo as coisas no calor ali mesmo. Mas esse convívio com ele e esse convívio inicial, assim, principalmente lá nesse período inicial, lá na garagem, lá com o Alfredo, me fez pensar que era necessário eu mudar, né? E poder aprender de uma forma diferente do que eu estava conseguindo aprender naquele momento. Ele jogava muito a capoeira, né? Ele foi para a Bahia primeiro que eu, ele começou a capoeira antes de mim, ele começou a dar aula antes de mim, tudo ele começou antes, né? E tudo ele pôde ser essa referência para mim, eu poder me espelhar nele, né? Vários movimentos de capoeira, muitos eu nunca fiz e ele fazia, mas muitos outros movimentos que eu passei a fazer foi em função da desenvoltura do jogo dele, né? Então, a maneira como ele se aplicava ao jogo é algo que me fez perceber que para eu aprender mais, eu precisava observar mais, né? E eu comecei a observar mais para poder entender como que se fazia um movimento, em que momento fazer aquele movimento, e essa importância desse observar, desse olhar para a capoeira de uma maneira diferente, assim como está sendo nessa entrevista, né? E ele começou a fazer tudo antes de mim, né? A cantar, a tocar, a dar aula, né? E ele realmente tinha um carisma muito grande, né? Todo mundo que tinha um contato com ele, gostava muito dele, ele era bastante ativo, né? E começou a treinar antes de mim, começou a treinar ali no Rondon e eu ia atrás junto, assim, né? Para poder estar mais próximo, conhecer esse ambiente, do que era esse mundo da capoeira, né? E aí ele começou a treinar no Alfredo logo na sequência. E eu queria
lá treinar e tal, e deu certo, né? Comecei a treinar lá também, né? E ele era para ser o contramestre e o mestre do Alfredo, né? Que começou e pegou toda a essência do trabalho, do que o Alfredo vinha fazendo e de tudo que a gente pôde participar como coadjuvante, mas como um coadjuvante direto, na vinda dos mestres, das rodas, dos treinos, da responsabilidade que a gente tinha de manter o trabalho sério, com responsabilidade, né? Com dedicação. Porque quando os mestres começaram a vir para cá, o Alfredo disse para nós: pessoal, vocês vão conhecer pessoas que a única parte do corpo que eles sujam é o pé e a palma das mãos, para saber da qualidade, da integridade do jogo e da história e do conteúdo que a gente ia passar a ter contato, das pessoas que viveram a capoeira desde sempre e iam vir para cá, para o Rio Grande do Sul, para Canoas, fazer esse contato assim com a gente e a gente ia experimentar tudo isso. E a gente pôde, a partir desse período, proporcionar que a capoeira de Porto Alegre também pudesse ter esse contato maior, né? Tem momentos muito importantes e históricos aqui na cidade, com vários grupos de Porto Alegre, e o Chatinho estava lá sempre na linha de frente, né? Tocando berimbau. Ele era o responsável pelo grupo e ele era a grande referência aí, né? Tinha um jogo incrível que eu nunca vou conseguir fazer, mas vou respeitar e vou honrar, né, ao máximo, cuidando dos meus alunos e dos alunos dele. Bom, a capoeira aqui, assim, para mim, no meu começo, assim, foi realmente muito impressionante. Eu ouvia capoeira por tudo que era lugar, nos bares, o pessoal fazia roda, na esquina da minha casa, na pracinha, então por tudo que era lugar. Depois, mais tarde, no Rondon ali, antes mesmo de eu oficialmente começar, assim, né, mas eu já em função dos meus amigos, eu ia muito ali no Rondon, já pude conhecer alguns mestres, a exemplo, o mestre Corvão, do Rio de Janeiro. E aí eu vi assim essa grandeza da capoeira, né? Da simplicidade de um cara que mal conhecia a gente e tratava a gente com a maior educação possível, né? E todo aquele movimento, a gurizada, todo mundo ali, né? Então a capoeira, ela sempre pulsou muito forte na cidade, né? Desde aquela época. E hoje ela vem também com grandes trabalhos aí na cidade, com muita gente. Cada vez surge mais gente para dar aula e essa responsabilidade que a gente tem, né, da capoeira. O meu irmão foi uma das pessoas que trouxe para mim, assim, né, essa responsabilidade muito grande, assim. E vários outros que surgiram aí, né, o Anderson, o Bira e muitas outras pessoas aí, né, que surgiram proveniente desse trabalho, né, nas escolas, e que hoje o pessoal dá aula em várias escolas, creches, tá? A capoeira está bem difundida, né? E tende a aumentar, né, essa atenção, né, pela capoeira, né? Vários outros mestres ainda vão passar por aqui. São várias atividades de capoeira rolando aqui na cidade como evento. Então o próprio Capoeira Vem, né, o Brimbauleiro e outros eventos assim, com data, com momento específico, né, bastante importante, assim, que a capoeira realmente merece, né. Acredito que a capoeira vai continuar educando muita gente ainda, vai ter um reconhecimento melhor, né? Porque a capoeira merece, a capoeira é vida, né? Bom, mais uma vez, eu gostaria de falar, para finalizar, né, que a gente tem o nosso estilo de jogo aqui em Canoas, né? Se desenvolveu bastante com a vinda dos mestres e com essa troca que a gente pode ter hoje, mas ela pode crescer muito mais, ela pode se desenvolver muito mais. Assim como dentro do grupo a gente se ajuda e procura se ajudar fora com os grupos, é importante que a gente possa nos apoiarmos ainda mais, né? Nos reconhecermos ainda mais. Se hoje eu sou um mestre, eu sou porque o pessoal acredita que eu seja, né? O tempo acaba se encarregando um pouco disso. E eu tenho essa responsabilidade de poder trazer o melhor e fazer o melhor por quem precisar de mim e por quem pedir a minha ajuda, né? E a gente pode fazer o melhor por Canoas e pela capoeira, né? Pela capoeira como um todo, né? Angola de rua, estilizada, regional, embora para mim só existam duas, né? Angola e regional. Como um recado final, dizer que a capoeira merece ainda mais espaço
e que a qualidade do trabalho que a gente faz hoje precisa ser melhor reconhecida. Mas dizer que no futuro o nosso trabalho, o nosso amor pela capoeira vai fazer com que ela continue se desenvolvendo e fazendo com que as pessoas se apaixonem por ela ainda mais. Tá filmando? Tô sempre ligado. Teve algumas histórias assim, mas antes de ir para Bahia, eu estava estudando na UBRA na época, hoje eu estou na Unila Salle, né? Na época eu fui para Aracaju antes. E aí, no meio do caminho, eu encontrei o Alfredo e o Branco. Então era o Alfredo dirigindo, eu no meio, e o Branco, que era um cara de 2 metros, com quase todo o espaço, assim, nós dividindo o espaço, né, numa caminhonetezinha, que o Alfredo deixava o óleo cair numa garrafinha, né, e fazia a reciclagem do óleo, né. E daqui a pouco o Branco já estava irritado, não sabia o que era, e aí uma coisa eu descobri assim, né, que o Alfredo abriu a caçamba, assim, da lona, e tinha um monte de prato e talher, e 2 sacos gigantes, enormes de granola. Daí eu digo, Alfredo, a gente pode passar o mês comendo isso, granola é nutritivo, é bom. E o Alfredo, o Branco já sabe disso. O Branco estava comendo granola desde que saiu de Canoas, e o Alfredo mantinha ele a granola, né?